Boa noite. Desculpa. Boa noite, gente. Aconteceu um pequeno acidentezinho aqui, meu celular caiu. Mas eu acho que agora. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Nayama. Vou dar um tempinho para vocês irem entrando. Boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Coelho, farmacêutica assessora técnica do CRF da Bahia e responsável pelo setor de assuntos regulatórios. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui para iniciar mais uma edição do CRF Convida. Hoje nós estamos trazendo um assunto muito interessante, né? Nós vamos contar com uma farmacêutica que está trabalhando em um hospital de campanha, doutora Nayama Leite. Ela está trabalhando, né? Está atuando como farmacêutica hospitalar em um dos hospitais de campanha na Fonte Nova. Vou chamá-la só um minutinho. Oi, oi, boa noite. Boa noite, Nayama, tudo bom? Tudo bem? Você viu o acidente que eu tive no início? Meu celular caiu, Ah, mas não tá. acontece. Hum, Agora tá direitinho, tá firmezinho, não vai acontecer mais nada com a nossa live. ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Vocês, Tô bem. que bom. Então, mais uma vez, nós estamos, como eu falei, né? Nós estamos aqui e hoje nós contamos com a sua belíssima participação e a gente quer saber um pouquinho de você, né? Diante de toda essa, essa fase que nós estamos vivendo, essa condição, né, de pandemia no país, vários profissionais tiveram que se readequar, né? Vários profissionais farmacêuticos estão na linha de frente dessa questão contra o Covid-19 e você, mais especificamente, está nessa condição atuando nos hospitais que foram necessários, né, ser implantados para atender uma maior demanda da assistência farmacêutica a nível hospitalar. Então, eu gostaria de que você contasse um pouco para a gente sobre a sua experiência. A experiência no hospital de campanha, ela é totalmente diferente de um hospital convencional, desde contratações, estoque, controle, compras, é tudo diferenciado. As contratações, primeiro a gente tem as dificuldades por ser um hospital temporário, o vínculo dos funcionários, o desempenho, o empenho deles em estarem atuando. Então, o farmacêutico tem que estar ali muito próximo da equipe de dispensação, de enfermagem, para estar orientando realmente, porque às vezes falta um pouco do entendimento, porque como todos os locais, a contratação está sendo difícil para todas as profissões, então está sendo necessária a contratação de pessoas sem experiências nesse momento. O profissional técnico que está lá na ponta muitas vezes não tem a orientação ou algum histórico de trabalho em hospital, então dificulta um pouco o trabalho da dispensação farmacêutica, porque a gente precisa explicar desde os pequenos detalhes de nome de paciente, medicamento, para ele entender aquela dispensação, até o compras, porque o compras, como não tem um histórico de compra, histórico de consumo, nada disso,
gera uma série de dificuldades. Além de ter dificuldade para comprar, todo mundo sabe, a gente tem visto em todos os jornais, em todos os noticiários, e a gente tem acompanhado, a área de hospitalar tem acompanhado a falta de muitos medicamentos no mercado. Essa falta desses medicamentos leva a instabilidade de preço. Então, hoje eu consigo comprar, amanhã eu não consigo. Hoje está um preço, amanhã está 10 vezes maior. E isso causa impacto na assistência, porque a gente muitas das vezes não consegue comprar o medicamento ou compra e o fornecedor não entrega. Então, essa é uma outra dificuldade que a gente tem tido com frequência. A gente faz a compra, faz o pagamento, inclusive, da compra, e a gente não recebe o produto. E aí acontecem as faltas. Você foi contratada logo no início? Você participou da implantação desse hospital? Eu entrei no segundo dia de abertura do hospital. Então, nos primeiros dias, quando eu cheguei, já tinham alguns itens na casa que foram, a maioria foi doação ou empréstimo de alguma outra unidade, que foi justamente para abertura imediata lá, porque precisou abrir muito rápido. Então, um dia foi anunciado que seria aberto, no dia seguinte a gente já tinha paciente lá. Então, precisou fazer algumas compras de emergência, precisou pegar empréstimo, precisou distribuir os medicamentos realmente do SUS, pegou um pouco de cada hospital e levou para lá. Então, essa parceria com outros hospitais foi fundamental nesse momento de implantação. A CESAB, eles estão sempre lá à frente perguntando o que a gente está precisando, se a gente precisa de empréstimos e colocando sempre à disposição, né? E mostrando para a gente quais são os hospitais de referência quando a gente precisar de alguma coisa. Então, todo esse vínculo com outras unidades ajuda o trabalho, não facilita, porque as outras unidades, assim como a gente, hoje a gente também não tem alguns itens, mas não porque a gente não comprou, porque o mercado não tem, e se a gente não tem, eles provavelmente também não têm. E itens que são fundamentais, como bicarbonato, noradrenalina, já vem há algum tempo faltando no mercado. Então, mesmo que alguém tenha, o empréstimo é quase que impossível, porque quem tem Imagino. não arrisca emprestar. Não quer emprestar, né? Não tem, Não, não tem os empréstimos comuns entre hospitais. não, os empréstimos acontecem, mas é mais difícil. E a gente sabe que nesse momento não é que a pessoa, por má vontade ou por. É porque realmente é um momento muito complicado. Eu Então, entendo. toda vez que Uhum. eu vou pedir uma Nora, um bicarbonato emprestado, eu já sei que a maioria eu vou receber, não. Hoje, por incrível que pareça, eu consegui a Nora emprestada, mas é bem complicado. O fornecedor não entrega no prazo, então a gente compra, tem programação de compra, faz a cotação por plataforma, né? Que o hospital público a gente tem que ter mais de uma cotação para fazer compra de medicamento. Na realidade, lá são 3 cotações no mínimo para fazer alguma compra. Então, a gente lança em plataforma síntese, abre a compra, né, para o público, porque lá Uhum. é um hospital público, mas é uma fundação privada que administra. Mas ainda assim, a gente tem que prestar conta como público. A gente compra como privado e faz prestar conta como público, basicamente. Então, a É um gente público compra, privado. É um público privado, né? então a gente faz a compra, faz o orçamento, né? Lança orçamento em plataforma, conforme orientado, aguarda as cotações. Depois das cotações, aí o fornecedor. Hoje a gente já consegue um prazo de 30 a 60 dias, mas no primeiro mês era todos os pagamentos à vista, todas as compras que a gente fazia, o pagamento era à vista. A gente entende o lado do fornecedor, que é um hospital campanha, estabilidade e tudo mais, mas comprar tudo à vista para um hospital de 280 leitos é muito complicado. Lá a gente tem 100 leitos de UTI e 180 de enfermaria. Não estão todos. O hospital hoje não está cheio.
A gente está com 80% de UTI de capacidade funcionando, a gente só tem 50% de leito ocupado lá, mas houve uma redução da semana passada para cá dos leitos, então nosso estoque deu uma aliviada. Os pacientes que inicialmente iriam para o hospital era um perfil, hoje é um outro perfil completamente diferente. O que Inicialmente mudou? mudou a criticidade dos pacientes. Inicialmente, os pacientes que iriam para os hospitais de campanha seriam pacientes mais leves, já que o hospital de campanha não tem a estrutura completa de um hospital. Inicialmente, esses pacientes iriam para os hospitais já montados, os hospitais Sim, normais, não de campanha. Mas hoje, e cada dia mais, tem por volta de 15 dias que esses pacientes críticos têm ido para lá também. Então, nosso consumo mudou totalmente de um dia para o outro, que nem eu falo sempre. Lá, na primeira semana eu tinha um perfil de paciente, na segunda semana eu tinha outro perfil, na terceira semana era outro perfil, e no mês seguinte era mas, totalmente diferente. mas isso é em decorrência de falta de leitos ou não necessariamente? Não necessariamente, porque lá a gente foi abrindo aos poucos. Abriram-se 10 leitos inicialmente, depois abriu 20, depois abriu 50, aí depois abriu 80. Então, de uma semana para outra, de um dia para o outro, eu tinha uma alteração muito grande de pacientes, de consumo, né? E Uhum, de leito. certo. Eu tenho acompanhado, né, até é, pela questão, pelo setor regulatórios, toda essa movimentação dos profissionais farmacêuticos diante da pandemia, desde o início. Eu recebo vários questionamentos, é, o, os questionamentos não vencem, sabe? Eu tenho recebido muitos questionamentos de muitos profissionais, né? Por conta que é algo muito novo, né? É uma situação que necessita de celeridade do processo, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que adequar a questão do tempo de atuação. Então, isso, é, isso é muito, muito delicado. Eu recebi no início, eu lembro que eu recebia e-mails perguntando, desculpa, se era necessário ter um farmacêutico no hospital de campanha, como que você fazia para se cadastrar para poder assumir a responsabilidade técnica, depois quais eram as atribuições de um farmacêutico dentro do hospital de campanha. E praticamente assim, o exercício profissional ele não muda, né? Acaba sendo um desafio porque vocês têm que fazer tudo isso de uma forma mais célere, não é isso? Sim, Mas as exigências, as atividades e a criticidade e a questão da preocupação com a segurança, né? Ela tem que ser, eu acredito que tem. E como foi para vocês acompanhar todos esses atos regulatórios? Porque foi uma chuva de resoluções, né? Foi uma chuva de normas, de portarias que nós tivemos que se adequar para sim. atender a pandemia. Como foi isso para o farmacêutico? Eu já conversei sobre isso com farmacêutico de comunitária, com farmacêutico de manipulação, né? Com várias outras áreas. E como foi isso para o farmacêutico da hospitalar? É. Na hospitalar, lá com um hospital de campanha, como muita coisa é provisória, tudo que se faz pensando, não é definitivo, mas aqui é um hospital. Então, tudo a gente tem tentado adequar dentro da nossa realidade, da nossa condição, de forma assertiva e seguindo as legislações normais. Mesmo não precisando, em teoria, mas a gente tem procurado lá seguir, porque como já é uma rotina nossa,
dos farmacêuticos em geral fazer os processos de forma correta e planejado, no hospital de campanha a gente não pode fazer diferente. Os estoques que eles têm cobrados da gente são diferentes de um hospital normal, em termos de controle de tudo. As auditorias, em geral, elas têm uma planilha já direcionada para o hospital de campanha. Imagino. Muito dos itens da auditoria de hospital de campanha lá a gente passa fácil, porque a maioria das nossas instalações estão como se fosse um hospital normal, por mais que lá seja campanha. As organizações, organização nem tanto, não está no ideal, porque tem papelão, mas não tem o que fazer e não é necessário nesse momento. Mas, de forma geral, a gente tem se adequado, a gente tem feito contratações, a gente tem mostrado, eu e toda a minha equipe de farmacêuticos e auxiliares, a gente tem mostrado para a diretoria médica, para a diretoria geral, a importância do farmacêutico lá no local, na farmácia, principalmente na farmácia da UTI, para poder justamente fazer esses controles e seguir as resoluções conforme manda, para nossa segurança, inclusive do paciente, porque segurança do paciente acima de tudo. Todos os hospitais são necessários o setor de qualidade. Lá não é diferente. Então, lá foram criadas todas as comissões, as padronizações, as rotinas de cronograma, de treinamento. Então, de forma geral, todas as normativas estão sendo seguidas, como se fosse um hospital normal. Porque a prestação do serviço com qualidade é um dos requisitos para o hospital funcionar. É um dos requisitos de auditoria. Inclusive, a gente já fazia antes de ser requisito, né? Mas um dos requisitos de auditoria é a qualidade. Então, foram formadas comissões de farmácia, de óbito, de enfermagem, de todos os tipos, com os participantes, com as reuniões mensais, com os cronogramas de treinamento, as identificações, todos os protocolos de administração de medicamento, de diluição, tudo isso está sendo feito como se fosse um hospital normal mesmo. Lá pra gente. E você falou que no início vocês tiveram problemas com a contratação, não sei se no início ainda continuam tendo, né, a questão da capacitação profissional, de ter pessoas qualificadas para atuarem. Isso melhorou? Como é que tem sido essa capacitação? Porque a gente acabou de falar, né, das auditorias, do sistema da qualidade, então isso envolve capacitação profissional. Tem dado tempo capacitar junto com essa correria toda? Tem que dar. A gente tem feito alterações na equipe. Tem 2 meses que o hospital está funcionando. Então, a gente tem essa liberdade, né, para estar treinando a equipe, para estar contratando pessoas e fazendo as alterações quando necessário, porque por mais que a gente capacite, por mais que a gente treine, tem pessoas que a gente sabe que não adianta. Perfil. Perfil, não tem o perfil mesmo de hospital. Mas hoje a minha equipe está quase que 100% boa. Não dizer 100%, mas já deu uma boa melhorada. E eu sempre falei para os meninos, tem alguns que estão desde o início, a gente fala, ai, tá difícil, tá corrido, tá puxado, tá muito trabalho. Aí eu venho falando, todo dia eu falo, vai melhorar, a gente vai conseguir, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar. E todo dia eu pego esse feedback deles, melhorou alguma coisa? Como? Não, tá melhorando, tá melhorando. Então, o importante é isso, tá melhorando. O fato deles me falarem tá melhorando me mostra que eles estão sendo treinados e capacitados como deveria, que o serviço está fluindo como deveria.
porque muitas das vezes a sobrecarga de trabalho vem do retrabalho, e o retrabalho vem do trabalho errado, muitas das vezes. Então, o fato deles estarem falando que tem melhorando, que está melhorando a carga de trabalho, me anima, porque eu sei que eles estão melhorando o trabalho deles em si. O farmacêutico está lá embaixo, tem acompanhado. Então, tudo isso é um incentivo lá para a gente, porque A melhoria da qualidade, a melhoria da você qualidade de processos, né? É a minimização de erros, né? A minimização de riscos, a minimização de erros. Isso é um indicador de que que se está atingindo um padrão de qualidade melhor, sim. né? É, E quantos farmacêuticos tem lá? hoje são 6 farmacêuticos. 6 farmacêuticos. Na realidade são 7, mas uma está de atestado. Ela engravidou, aí está de atestado, e aí depois que sair do atestado vai afastar. Mas Entendi. em loco a gente tem 6 hoje. E um em casa. Daqui a alguns dias ela vai trabalhar de casa. Então, alguns processos vão melhorar ainda mais, porque eu vou ter uma pessoa em casa para poder desenhar os processos, escrever, só para isso. Então, vai melhorar Ai, que ainda bom, mais. que Porque na bom. E correria aí tem do uma dia a pessoa, dia. né, fora para poder dar um suporte para vocês. Porque na correria do hospital é complicado parar para escrever, para desenhar. Exatamente. Por mais que a gente já tenha feito, já tenha explicado, já tenha treinado a equipe, o desenvolvimento oficial desses protocolos, desses POPs e tudo mais é necessário. E quando eu tiver essa pessoa em casa trabalhando, vai ser bem mais fácil. Por mais que a gente tenha até já fazendo aos poucos, já tem alguns POPs prontos, algumas partes do protocolo pronta, padronização, mas depois que fechar tudo bonitinho, aí vai ficar melhor ainda. E assim, tudo lá tá mudando. Então, a gente começou sem sistema, o sistema foi implantado um mês após o hospital ser implantado, a gente receber pacientes. Então, o sistema ajuda muito a gente, porque a prescrição é via sistema, a dispensação via sistema, as prescrições, até a conferência da prescrição fica mais simples, né? Quando ela já está no sistema, a gente consegue dar uma olhada melhor na prescrição. Por mais que a gente não faça farmácia clínica propriamente dita, a gente dá uma revisada nas prescrições. No sistema, a gente consegue fazer a rastreabilidade de medicamentos, de lote, tudo isso a gente faz lá. Todos os medicamentos que saem para paciente, por horário, a gente tem pacotes por horário, então a gente definiu lá pacotes de 6 horas, então cada equipe recebe o seu pacote, cada um fica responsável pelo seu medicamento, do seu paciente, para minimizar extravio, principalmente, perda, quebra, que é uma vez que o profissional que vai administrar, que recebe, a gente entende que o medicamento já está quase que pronto para administrar. Então, a gente minimiza algumas falhas no processo de administração e dispensação do medicamento. Outra dificuldade que todos me perguntam referente ao hospital de campanha é protocolo clínico. Protocolo clínico, prescrição médica. Muita gente me pergunta, o uso de alguns medicamentos e tal. É protocolo clínico, é conduta médica. Prescrição de medicamento é conduta médica. Alguns hospitais usam, outros hospitais não usam. E cada dia a gente tem um novo protocolo para pacientes de Covid. Dos estudos que saiu por agora foi referente à anticoagulação desses pacientes, que é uma coisa que me preocupa muito, porque o estudo mostra que a gente deve fazer a anticoagulação desse paciente em casa também. Ele vai para casa anticoagulado. Aí, quando a diretoria me chamou para falar, a gente vai precisar fazer anticoagulação dos pacientes, mandar para casa com anticoagulação. Eu preciso de mais farmacêutico, porque a partir do momento que eu tenho um paciente de alta com anticoagulante, eu preciso acompanhar.
Eu não É posso deixar de verdade. acompanhar. Aí ele disse, não, a gente vai reunir a equipe, né? Reunir a equipe médica, a equipe dos farmacêuticos para estudar o protocolo e ver realmente a necessidade dessa anticoagulação desses pacientes, o uso em casa, os riscos, e até como vai ser o protocolo de entrega desses medicamentos. Se vai ser o hospital que vai estar disponibilizando, se pós-alto o paciente vai comprar, mas até isso hoje a gente se preocupa, porque a cada dia tem um novo estudo. Sedação é assustador o número do consumo de sedativos em um hospital de campanha, paciente Covid. Na primeira semana que eu olhei o consumo, eu fiz, gente, isso não existe, não existe. Aí depois eu parei para olhar, eu fiz, não, é isso mesmo, são estudos mesmo de sedação, não tem para onde correr. Então a sedação a gente fica em cima, né? Controle, quantidade, paciente. Aí a diretoria médica está sempre assim, ó, quanto que saiu, tá certo. Eles estão sempre Uhum. procurando saber se as prescrições estão certas, se a nossa média de consumo está correta, porque é um bloqueador, né? Neurobloqueadores estão em falta no mercado, então é quase ouro, mas é necessário o uso em alguns pacientes. Esses pacientes que seriam mais graves não seriam do nosso protocolo lá, mas hoje eles estão lá. Então, a gente tem esses medicamentos lá. Outros, outros medicamentos, como antibióticos, que o controle também é feito diariamente com a CCIH, com a farmácia, prescrição conferida. Hoje, inclusive, a diretora médica fez, ó, eu fui lá embaixo, eu olhei todas as prescrições e olhei todos os dias que todo mundo começou. Você quer a foto? Eu fiz, quero, para não desfazer do trabalho, mas todo esse acompanhamento de antibiótico é feito. Os antibióticos de amplo espectro já estão sendo usados nos hospitais de campanha. Não era um perfil que a gente esperava usar. A gente esperava pacientes com 5 dias de internação, 10 dias de internação. A gente tem pacientes já com tráqueo lá. Então, a gente teve que ampliar nossos antibióticos, sim. Mas nada que fuja do padrão normal de consumo. Por todos esses processos de uso racional de medicamento, a gente tem acompanhado, tanto para antibiótico quanto para sedativo. Medicamento controlado quase não se usa, exceto sedativos, né? Mas, de forma geral, os médicos nem, não estão usando muito o diazepam, aloperidol para acalmar os pacientes. Mas lá eu vejo que os médicos têm consciência e eles estão o tempo todo em parceria com a farmácia, com os farmacêuticos, procurando o melhor caminho para a gente poder fazer uma prescrição segura, uma dispensação segura e manter a conduta, né, dos pacientes. Eu, eu ia te perguntar isso, né, mas você já está falando sobre essa interação médico-farmacêutico, interação com os outros profissionais de saúde, né? Se há essa parceria multidisciplinar, né? Se eles estão obedecendo às recomendações, né? De- as recomendações clínicas, né? Que a gente tem visto. Então, lá no hospital de campanha, lá no hospital de campanha, em todos os hospitais, mas lá em específico eu mais do que os outros farmacêuticos, eu tenho contato direto com os coordenadores médicos e diretoria médica. Então, qualquer dificuldade, qualquer coisa que precise, a gente tem acesso aos médicos, à diretoria, aos coordenadores médicos para estar ajustando. Inclusive, hoje ela me chamou a atenção, fez, tem uma prescrição que tem meropenem e tazocin. Eu fiz, doutora, já foi visto, já foi comunicado o médico. Ah, tá, então tá bom.
mas a gente tem abertura para conversar com eles e para fazer o controle, né? Então, alguns itens na falta eles entendem também dos medicamentos, porque muitas das vezes a falta não é nossa, né, do mercado, então eles procuram entender e Uhum. adaptar a realidade do hospital, assim como a enfermagem também. Hoje a gente tem pacientes em diálise lá, com máquina de Lactassol, máquina Prisma. Então, o farmacêutico vai nas unidades, olhar esses pacientes, ver quantas máquinas estão funcionando. A enfermagem comunica a gente, né, desses pacientes. Então, lá todo o processo, nutrição, farmácia, enfermagem, médico, psicologia, assistente social, todo mundo conversa. E mesmo que não quisesse conversar, lá a gente tem um meio de comunicação primitivo, que é o rádio. Então, tudo que se fala, Uhum. todo mundo escuta. Então, a comunicação é para todo mundo. Então, se você quer falar com alguém, você chama no rádio e resolve o problema. O... Até o núcleo de regulação, a farmácia conversa também, que às vezes a gente precisa de um nome de paciente, algum paciente que no sistema não está aparecendo na farmácia, a gente vai no núcleo de regulação, o paciente não, está cadastrado, sim. Então, todos os profissionais a gente tem comunicação. A segurança tem um núcleo de segurança do paciente que fica na farmácia o tempo inteiro perguntando referente a medicamento, cobrando alta vigilância, cobrando drogas vasoativas, a CCIH, cobrando a lista dos antibióticos, cobrando quais antibióticos estão sendo usados, DDD, DDI e tudo mais. Então, tudo isso todas as faces das relações são trabalhadas lá. Engenharia clínica, porque como lá tudo a gente está construindo, então Entendi. até engenharia clínica a gente conversa para poder fazer os processos, que nem as adaptações das farmácias. Quando eu cheguei, as farmácias tinham portas comuns. Eu fiz, não tenho como ficar com uma porta comum na farmácia, eu preciso de uma meia porta para poder segurar, né, a dispensação, evitar que pessoas entrem, segurar estoque, segurar pessoas para fora, apoiar em que é contato com a engenharia clínica, computador, todos os itens, tomada, todo mundo se envolve em alguma parte no processo, porque como tudo lá é implantação, você conversa com todo mundo em todos os processos. Tudo precisa de alguma coisa, as rotinas precisam ser alteradas. Hoje, inclusive, a gente alterou a rotina da CAF já, a gente implantou horário para dispensação para as outras unidades. Então, assim, a comunicação lá é essencial para o andamento do trabalho, porque todo mundo lá tem que entender a importância de cada um e entender o que impacta no processo de cada um. Então, isso todo mundo tem ciência lá. Essa parte de equipe, de conversa, de todo mundo o tempo inteiro. É o celular, é o rádio, é o telefone, é o ramal, é tudo. Comunicação. E os médicos ficam nas unidades. E, diferente dos outros hospitais, lá os médicos vão na farmácia perguntar o que a gente tem e às vezes até pegar, por falta de profissional, enfermeiro ou técnico, ou porque está todo mundo ocupado, lá o médico ele vai, sai da unidade dele, vai lá na farmácia e fala, eu quero uma sonda de aspiração para o paciente, eu quero a prescrição de tal paciente. Lá eu vejo, está todo mundo unido mesmo para combater. E tudo que todo mundo precisa, tá sempre todo mundo à disposição para estar ajudando. Qual, qual é... Deixa eu ver como eu vou perguntar, né? Qual é na mudança, mas qual o cenário atual de criticidade, de, de internamento, né, de procura?
Vocês tinham perfil, vocês tinham perfil antes, no início, agora vocês têm outro perfil, é, é mais idoso, é mais jovem, como é que está a questão de mortalidade? Ah, deixa eu olhar aqui como tá. A questão de pacientes, regulação, solicitações, a gente tem bastante vaga em aberta. E eu acho que todos os hospitais têm bastante vaga em aberto, porque ao mesmo tempo que tem um paciente para ser regulado, no mesmo minuto o paciente some da tela para a gente atender. Então, estou até olhando aqui. Hoje a gente tem alguns pacientes aceitos, negados, mas a nossa taxa de necessidade de internação vem reduzindo. Da semana passada foi. Tem 7 dias que nossos pacientes reduziram, né? Nossa taxa de ocupação reduziu. Mesmo com a mesma quantidade de leitos que a gente tinha, a gente está reduzindo, a gente não está aumentando o número de pacientes. O setor de regulação não tem recebido tantas solicitações de internamento para lá, mas a maioria dos pacientes eles estão agravando ou já estão graves quando chegam na unidade. São poucas as mortes, poucas assim. 2 mortes, uma morte dia. Não é todo dia. Mas eu acho que eu esperava realmente mais, devido ao quadro, a situação do hospital e a situação da população em geral. Acho que a gente estava esperando uma taxa de mortalidade maior, mas lá a gente não tem uma taxa alta de mortalidade. São poucos realmente os pacientes. Os pacientes internados hoje na UTI, a gente tem de todas as idades. A gente não tem mais paciente idoso, paciente tem de todas as idades. Os pacientes graves, a maioria são pacientes já com comorbidades graves mesmo, já são pacientes renais crônicos, já são pacientes cardiopatas, graves, não cardiopatas leves, mas cardiopatas graves. E está aceitando, porque o hospital entende que ele tem a capacidade para estar atendendo esse paciente. Inicialmente não estava fazendo esse tipo de atendimento, porque acreditava-se que a gente não teria condições de estar atendendo. A partir do momento que a gente conseguiu desenvolver o nosso processo e alinhar todos os pacientes com os estoques, com a equipe, entendeu-se que a gente tinha sim condição de estar atendendo o paciente mais crítico. Então, paciente dialítico a gente já está aceitando na unidade, a gente não aceitava antes, hoje a gente já aceita. Hoje a enfermagem, na hora que eu estava voltando para casa, já me ligou, fez, a gente só tem 2 máquinas, a gente vai ligar mais 3 agora à noite. Eu fiz, nossa, não tenho nem estoque para isso, para 3 máquinas, mas a gente vai correr atrás, pode ligar as máquinas, se o paciente está precisando, a gente vai dar um jeito. Então, eu acho que essa comunicação entre os setores e a conduta dos profissionais mesmo lá tem mudado, então eles entenderam que a gente tinha assim como atender esses pacientes, por isso que mudou nosso perfil. E os pacientes que têm para-regulação também mudou um pouco o perfil. Antes a gente tinha pacientes mais leves, hoje são pacientes mais críticos, com mais comorbidades, então está aceitando mesmo esses pacientes. Bom, eu não estou conseguindo ver perguntas aqui. Eu não sei se estão fazendo. Eu estou evitando também subir, porque como no início da live meu celular caiu aqui, eu tô meio com medinho de ficar mexendo. Mas nós já estamos chegando já, né, com 20 minutos.
Você consegue ver alguma coisa aí? Você enfrentou a falta de alguma medicina que acabou acarretando um prejuízo enorme ao paciente, como fatal. E aí aqui tem um comentário. Norafentanil virou ouro no mercado, de fato. Norafentanil, midazolam, bicarbonato virou ouro no mercado. Hoje, até então, a gente não teve nenhum caso fatal de paciente por falta de medicamento. A gente conseguiu contornar, né, alguns itens, como bicarbonato, a gente fez intervenção com gluconato de cálcio, a gente tinha estoque. A noradrenalina a gente substituiu pela adrenalina. Hoje, inclusive, eu pedi empréstimo de nora porque minha nora acabou e estou com uma paciente lá que não está respondendo a adrenalina nem a vasopressina. Então, tinha que ser nora. Então, hoje eu corri atrás, consegui nora emprestado e deixei explicado na farmácia e orientado os médicos, os auxiliares e os farmacêuticos que a nora era só para essa paciente. Então, graças a Deus, até hoje a gente não teve nenhum prejuízo para o paciente por falta de medicamento. A gente tem conseguido fazer substituições à altura. Há alguns dias atrás faltou o Tazocin para a gente, porque o fornecedor da gente entregou em uma outra unidade, não entregou na nossa, entregou na unidade do interior. Mas o médico fez a substituição pelo meropenem, que a gente tinha em estoque, e depois a gente fez a adequação desse paciente, dessa prescrição do paciente. Mas até então a gente não teve nenhum problema mais grave por falta dos medicamentos. Termina que a conduta médica muda e eles sentem dificuldade para fazer pronação de paciente, que a gente já teve períodos sem nenhum bloqueador neuromuscular. Então, você pronar o paciente grave, sem esses medicamentos, para os médicos é quase que impossível, mas eles conseguem contornar. A maioria das vezes, quando a gente não tem uma coisa, a gente tem outra. Faltou midazolam, ele substitui por propofol. Faltou rocurônio, substitui por pancurônio, cisatracura, atracura, o que seja. Então, até então, nenhuma falta levou a um problema mais grave. Mas isso tudo é a conversa entre equipe e real necessidade, essa comunicação que é essencial. Hoje, a comunicação da enfermagem, médico e farmácia referente a essa paciente, eles chegaram até mim e eu fiz, eu não tenho nora, não vai chegar hoje, né? Vai chegar essa semana, mas não vai chegar hoje. Ele fez, não, eu não tenho como, a paciente não vai responder. Então, a gente correu atrás. E deu um jeito. Conseguiu um empréstimo. E bloqueou o estoque só para essa paciente. A gente tem conseguindo contornar esses empecilhos de estoque de falta no mercado. A planilha do Ministério da Saúde, a gente preenche toda semana, então a gente recebe alguns itens que são cruciais para a gente. Se a gente não recebesse, a gente não conseguiria comprar alguns medicamentos, porque os preços estão absurdos dos medicamentos. Esses medicamentos que viraram ouro, então, se não fosse o fornecimento, realmente, a gente estaria numa situação muito mais complicada do que a gente está hoje. As compras a gente conseguiu regularizar. Tem um mês, a gente tinha um setor de compras que ficava fora do hospital. Era uma farmacêutica, inclusive, mas ela tinha um outro vínculo. Então, era mais difícil ela entender nosso consumo, a nossa necessidade, a nossa demanda. A gente conseguiu colocar uma outra pessoa só para ficar lá na unidade com a gente e a gente poder perturbar ele mesmo o dia inteiro. Eu preciso disso para agora.
eu preciso que você cote para essa semana, porque não vai ter, vai faltar. Então, as compras, a gente faz a programação mensal e, por mais que a gente não esteja comprando para mês, por conta da instabilidade de preço do mercado, tem semanas que eu compro caixa de luva a R$ 55. Tem dias que eu compro a 35. Então, eu não posso fazer compra para um mês por conta dessas discrepâncias de valores. A gente procura sempre estar os produtos que têm maior rotatividade, maior consumo, maior necessidade, a gente procura estar cotando basicamente toda semana para a gente conseguir um preço melhor e ter um estoque alto, né, desses itens, porque a falta desses itens são bem complicados. Eu passei por ainda bem que eu consegui um outro, mas eu passei por uma situação bem complicada. Eu pedi empréstimo de bicarbonato em um hospital particular. Minha compra já estava para chegar. O fornecedor fazia, eu vou te entregar daqui 5 dias, daqui 3 dias, daqui 2 dias. Até hoje minha compra não chegou, já tem mais de mês. Eita, Já comprei em 3 fornecedores diferentes e até hoje não chegou. Aí eu liguei no hospital, expliquei a situação, eles deixaram eu devolver em outro item. Mas é bem complicada a é compra, sabe? complicado. Bem complicado. Aí não tem uma quantidade, não tem uma apresentação, a gente compra outra e perde mesmo. Itens que a gente compraria de 10 ml, a gente compra de 250 e joga fora, porque é uso único. Mas é o que tem no mercado, então é o que a gente vai oferecer para o paciente, a gente não deixa faltar, né? Por mais que gere um prejuízo financeiro para o hospital, a gente tem procurado atender todas as demandas. Medicamentos que nem estariam na padronização, conforme a gente viu a alteração do nosso perfil de paciente, a gente já incluiu alguns outros itens que não estavam na nossa padronização e que são mais caros, mas a gente optou por incluir, já vem prevendo uma complicação desses pacientes. Então, a gente já tem feito compra baseado nisso. Acho que não tem mais. Virou Neama, o- as- nós estamos já com 10 minutinhos para terminar nossa live, né? Foi tão bom, passa muito rápido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, é, o que tem sido para você como profissional, essa experiência, né, de estar dentro de um hospital de campanha numa pandemia, né, que está cometendo, o próprio nome diz, né, a pandemia, o mundo inteiro, e é uma situação ímpar, né, que nos pegou de surpresa. Então, como você, como farmacêutica, né, como profissional, é, como está sendo essa experiência para você? O que é que você vai levar para a sua vida profissional ter participado desse processo todo? é, o hospital de campanha, a gente sempre fala, é um desafio muito grande. A bagagem que eu vou levar de lá, de experiência, ou de coisas que a gente não acreditaria ou que não se veria. Estagiário de farmácia. Eu já respondo a pergunta. Então, assim, é um grande desafio, porque a gente conhece os riscos, então a preocupação com a gente, com os nossos profissionais, é grande. Então, as contratações têm que ser feitas de forma cuidadosa, né? A gente tem que estar avaliando os riscos, os benefícios para essas pessoas, porque muitas das vezes a pessoa precisa trabalhar, mas a gente conhece o risco, então a gente termina não contratando.
em termos de controle, de estoque, de orientação, de acompanhamento de pessoal. Como toda a equipe é nova, todos os mesmo os profissionais que têm experiência, tanto farmacêutico quanto auxiliares, por mais que eles tenham experiência, a vivência no hospital de campanha é diferente, as orientações são diferentes. Essa parte do contato, da comunicação, da interação, da contratação, de padronização, controle de estoque, eu acho que tudo isso, da forma como é feito, o que seria feito em 6 meses, um ano, implantação de sistema. A gente sabe que um hospital normal levaria uns 2 anos, mais ou menos, para você implantar um sistema de forma adequada. E isso a gente tem que fazer em um mês. Então, a agilidade que a gente precisa ter num hospital de campanha para resolução dos problemas, eu acho que esse ponto é o principal fator que eu vou carregar para mim, em termos de profissionalismo, de resolução, de identificação e tudo mais. Essa interação com os profissionais, esse cuidado, o, o entendimento das necessidades e das alterações mesmo dos protocolos, do acompanhamento desses pacientes. Eu acho que isso tem um valor ímpar para o profissional, mesmo a gente sabendo que a gente tem que estar sempre atualizado. Nesse momento, a atualização ela se mostra sim, como fundamental para a gente. Então, a atualização a cada dia, a cada minuto, essa preocupação em estar entendendo o que está acontecendo, mostra como a gente pode como profissional mesmo, entrosar mais com esses profissionais, se destacar mesmo no mercado, porque a união desses profissionais hoje, eu tenho tido contato com outros farmacêuticos de hospitais de campanha, outros coordenadores, e os problemas, as preocupações são as mesmas. Então, hoje a gente vê que realmente a gente precisa estar firme e forte lá no mercado, no hospital, para poder seguir em frente. Estagiário a gente não contrata justamente por conta do risco. O contrato lá é temporário, então a gente faz contratação só de farmacêuticos e auxiliares mesmo para farmácia. Pergunta que teve aqui a respeito de contratação. Uhum. Mas Eu queria ter alguma pergunta. Eu acho que eu tô com algum problema aqui que eu não tô vendo pergunta. Congelou aqui para mim. E... Boa noite, Fernanda. Bem, é bem tenso mesmo. bem intenso. Tem alguma pergunta? Tem a pergunta do estagiário. Eu não consigo ver as perguntas aqui. Quantos farmacêuticos trabalham na unidade? Você falou, né? 6. 6 com uma que está de atestado. 7. Não é isso? Isso. Essa quantidade te atende? Eu sei que a correria é grande, mas você consegue Eu sempre falo, farmacêutico nunca é demais. Desde o início eu já falei para a diretoria que eu quero mais 2 farmacêuticos. Ou pergunta boba, né? Se pudesse, eu teria um farmacêutico em cada farmácia para a gente poder seguir, né,
o fluxo e seguir todos os protocolos conforme com a visão do farmacêutico. Eu queria ter, e eles até já me perguntaram se eu teria como fazer Sim, questão de farmácia clínica. Eu tenho como fazer, é só você me dar farmacêutico. eu te perguntei isso quando a gente conversou, lembra? Eu Uhum. ia te perguntar, era a minha última pergunta, porque a gente já está perto de terminar, em relação à farmácia clínica. Como é fazer farmácia clínica, né, no hospital de campanha? Hoje, com o quadro que a gente tem, como a gente tem a carga horária reduzida, né? São 30 horas de farmacêutico lá. Então, quase não dá para fazer muita coisa com 7 farmacêuticos. Parece que são muitos, mas quando a gente vê o trabalho, a rotina do farmacêutico que fica lá na unidade, a preocupação com o controle de medicamento, de sedativo, tá super elevada. Então, a conferência de carrinho de emergência, todos os dias, nas unidades, em todas as unidades, a gente tem 10 carrinhos em UTI, 5 carrinhos em enfermaria. Então, a conferência desses carrinhos todos os dias, eu peço que o farmacêutico faça, a gente não tem estagiário, então o farmacêutico faz. Conferência de carrinho, avaliação da prescrição. A gente não faz uma farmácia clínica, mas a gente faz uma análise da prescrição, porque tem algumas coisas que a gente consegue ver rápido, né? A gente só de passar o olho na prescrição a gente já nota que tem alguma coisa incoerente ou indevida. Mas conferência de lacre, avaliação de prescrição, orientação de funcionário e tudo mais, já acaba com a rotina, a carga horária do farmacêutico. Durante a manhã é super intensa o processo, né? Principalmente na farmácia da UTI. É o tempo inteiro, porque de manhã não é para o farmacêutico fazer a dispensação, mas ele tem que estar ali acompanhando. Então, ele está ali, aporta o tempo inteiro, é medicamento, é banho, é troca de tudo, é troca de curativo, é troca de acesso, é troca de tudo. Eles fazem sempre tudo de manhã, mas eu deixo sempre anotado. A gente tem um livro de ocorrência, então cada dia parece que eu acrescento mais uma atividade para o farmacêutico, mas eu sei que é muito trabalho. Os meninos da CAF, principalmente, eles brincam comigo o tempo todo, né? Ama, senta, você não para sentado um segundo, porque é diretoria médica, é diretoria geral, é compras, é CAF. Eles falam, você vem na farmácia? Eu vou na farmácia. A CAF, eu assumi a CAF tem pouco tempo, então eu estou fazendo as alterações, as mudanças, a CAF estava em reforma. Então eu fiquei quase uma semana sem descer na farmácia, mas o tempo todo eu ligando, o tempo todo eu mandando mensagem, passando rádio. Então, a nossa rotina é bem intensa para a gente conseguir fazer a farmácia clínica. Quando me perguntaram, eu falei, eu faço, desde que você me dê farmacêutico. É verdade. É Você fácil. parece que você falou que parece que 6 é muito, mas eu achei pouco, né? Pela quantidade, pela carga, né, de trabalho, de atividade, é um desafio. É. Nayama, a gente está chegando já nos 2 minutos só para terminar nossa live. Foi um momento super interessante, muito gostoso. A gente ainda tem. Apareceram outras perguntas aí. É, quem tiver perguntas, pode mandar para o meu e-mail regulatórios@crf-ba.org.br, que eu passo para a Nayama e a gente atende vocês posteriormente. Eu gostaria de te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, primeiramente. Obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite da gente e que a gente possa ainda fazer mais, bater mais papo, né? Conversar e fazer outras parcerias. Bom trabalho, né? E que a gente possa se ver em condições melhores de saúde futuramente. Eu que agradeço o convite de vocês.
Estarei sempre à disposição.